Nosso assunto, como nosso amigo já apresentou, é o ChatGPT. É o famoso ChatGPT, né? Que deriva, claro, da inteligência artificial. Mas eu queria conversar com vocês, não numa visão futurista, não numa visão estratosférica, mas numa visão nossa aqui, Brasil, BH, Minas Gerais. É nessa visão que eu gostaria de discutir com você e aplicações possíveis. E a gente sabe, né? A tecnologia ela sempre vai ser uma ferramenta, ela não é um motivo, ela não é o final da história. Ela é uma ferramenta. Para quê? Quando o Piccolo explicou sobre os 6Ds, ele falou que são 6 passos, né, para disrupção, e o último qual que era mesmo? Vocês lembram? Lembram ou não? Democratização. Obrigado quem falou. Democratização do acesso. Mas por que nós temos que fazer isso? Por que nós queremos democratizar o acesso? Porque é ali que muda o jogo. Quando chegamos nesse 6º passo, quando o que é escasso se torna abundante, nós temos para todos. Essa é a nossa meta. Não é a tecnologia. É usar a tecnologia para tornar abundante aonde nós temos escassez. Eu sou neurocientista, mas eu confesso para vocês que eu não venho da área da saúde. Eu fui para a área da saúde depois. Eu venho da área do marketing. A minha primeira graduação, a segunda foi biologia, mas a primeira graduação foi administração. Tive agência de marketing. E eu entrei nas neurociências por conta de uma derivação chamada neuromarketing. Alguém já ouviu falar? A neurociência aplicada ao consumo. Algum de vocês já chegou a comprar um produto que não precisava, com dinheiro que não tinha, para agradar alguém que não gostava? Já fizeram isso? Conhece alguém? Não precisa olhar agora. Só olhar agora. Mas eu ajudava a construir esses produtos. Tá? Essa foi a minha missão durante a minha jornada como neurocientista no início da história. Até que um dia eu assisti esse vídeo aqui que mudou minha vida. Ou pelo menos me fez pensar. E me fez sentir uma emoção que é pouco falada. Muita gente fala da gestão das emoções, quando fala da raiva, né? Medo. Olha, o medo faz você tomar decisões diferentes, sim. A felicidade também. Mas tem uma emoção que é pouco falada, que é a emoção vergonha. E, na minha opinião, é uma das emoções que mais motivam comportamento. O sentimento de grupo, o sentimento de equipe, o sentimento de família, ele é muito voltado e direcionado, o comportamento, quando nós sentimos vergonha. E é essa emoção que nos motiva muito. E foi essa emoção que me chamou a atenção quando eu assisti esse vídeo. Vou assistir com vocês agora e a gente já discute sobre ele. A Fórmula 1 marcou muito a minha infância. As corridas aos domingos, os grandes pilotos, aquela emoção toda. E agora estou eu aqui, me preparando para pilotar um carro de corrida. Não, você tá brincando. Olha isso! A largura do pneu. Nossa! Olha o tamanho! Esse capacete é o seu volante. Ele capta suas ondas cerebrais e traduz em comandos para a direção do carro. Direita, esquerda. Acelera. Uau! Você está pronto, Rodrigo? O que vai colocar as pessoas em condição de igualdade é o respeito às diferenças, é a sua atitude. Eu fiquei feliz, confesso para vocês, quando eu assisti esse vídeo. Mas logo depois eu senti vergonha. Vergonha. Eu fiquei feliz porque, olha, alguém fazendo algo tão legal com uma tecnologia tão avançada, né, que é o eletroencefalograma. Só que eu senti vergonha porque eu olhei para minha mesa e eu tinha 4 equipamentos desse. Eu tinha 4 equipamentos do mesmo modelo que foi utilizado pelo Rodrigo Mendes.
E eu falei assim, caraca, eu estou utilizando para criar melhores produtos, melhores propagandas, melhores embalagens. Porém, tem gente fazendo coisa mais legal aqui. Nada contra o consumo. Mas eu vi que tinha gente fazendo coisas mais legais com aquela tecnologia que eu tinha na mão. E daí em diante, a minha vida na neurociência ela mudou de curso. E eu comecei a buscar mais a questão do impacto social. Por que fazer aquilo? E quando vocês ouvem falar sobre neurociência, qual que é a primeira palavra que vem à cabeça? Ajuda aí. Primeira palavra. Mente, legal, obrigado. O que mais? Como? Cérebro, alguém falou aqui? Como? Consciência, obrigado, cara, obrigado. Eu sempre faço essa pergunta nas aulas, nas palestras, por onde eu passo. E faltou neurônio. Geralmente o pessoal fala neurônio também. Eu sempre faço essa pergunta. E, curiosamente, eu sempre recebo a mesma resposta, ou as mesmas respostas. Só que eu venho de um lugar um pouco diferente, hoje. Eu venho de um lugar onde os pais têm filhos autistas, onde os filhos têm pais com doença de Parkinson. Eu venho de um lugar onde o vizinho tem depressão, até ideação suicida. Eu venho de um lugar onde o colega de trabalho tem déficit de atenção. E nesse lugar de onde eu venho, quando eu faço essa mesma pergunta, a resposta é diferente, cara. Quando eu faço essa pergunta, eles respondem esperança. Essas pessoas, elas buscam nas neurociências, ou esperam das neurociências, que alguma coisa aconteça amanhã que possa ou resolver, ou ao menos aliviar o sofrimento daquela pessoa, ou da sua família. E isso me fez pensar um pouquinho diferente, e mudou o meu curso nas neurociências. E aí eu fui estudar muito mais inteligência artificial, o cérebro humano, com mais profundidade. E não tem como falar sobre neurociência hoje se não falar de inteligência artificial. Não sei se você sabe, mas a inteligência artificial nasceu das neurociências. Mais precisamente dessas pessoas aqui. Houve uma conferência em 1956, foi a primeira vez que falaram sobre inteligência artificial. A intenção deles foi replicar a capacidade humana em uma máquina. É claro, né? Se nós estamos aqui falando sobre ChatGPT, parece que a ideia lá não deu certo, mas foi um bom começo. Foi um bom começo. A máxima dessa conferência foi o seguinte: McCarthy foi quem organizou, quem fez o convite. Tinham vários prêmios Nobel nessa conferência, tá? Ele disse o seguinte: bom, propomos que um estudo de inteligência artificial de 2 meses com 10 pessoas e que seja realizado durante o verão de 1956 em Dartmouth College, em Hanover. O estudo deve prosseguir com base na conjectura de que todos os aspectos da aprendizagem ou qualquer outra característica da inteligência podem, em princípio, ser descritos tão precisamente que uma máquina pode ser perfeita para simulá-la. A ideia foi legal, nós estamos com ela em mente até hoje, só que nós não conseguimos chegar ainda na complexidade do cérebro de um rato. Estamos próximo do cérebro de um mosquito, mas é um bom começo. E um dos fundadores da Singularity, confesso para vocês o que eu mais admiro, todos são muito legais, tá? Mas esse eu tenho um carinho especial, que é o Ray Kurzweil. Quando ele é questionado sobre o futuro, ou quando ele foi questionado sobre o futuro, ele falou uma frase muito interessante. Ele disse assim: o futuro ele é amplamente mal compreendido. É difícil prever o futuro. Tivemos uma amiga aqui da Singularity que falou com vocês ontem sobre 1 hora sobre isso. É muito complexo, é difícil mesmo. E ele é mal compreendido por nós, seres humanos. Por quê? Porque nós temos uma forma linear de pensar, de prever. Nosso cérebro foi construído assim, né? A última versão do nosso cérebro é chamada de Homo sapiens. Ela tem entre 200 mil e 300 mil anos de idade. O mesmo cérebro do homem das cavernas é o nosso aqui, tá, pessoal? Nós não tivemos evolução ainda. Se tivesse, teríamos uma outra nomenclatura para ele. O que muda é a cultura, tá? Mas o cérebro, biologicamente falando, é o mesmo. Nós ainda estamos nessa versão. Mas continuando sobre o Ray, ele disse: nossos antepassados esperavam que o futuro deles fosse bastante parecido com o presente deles. Ou seja, o que acontece hoje é só replicar lá para frente com algumas poucas adaptações e eu tenho a previsão de futuro. Ou
que havia também sido muito parecido com o passado deles. Olha, eu olho para trás e eu faço previsão para o futuro, com algumas flexibilizações. É por isso que é tão difícil. E uma das imagens que mais marcaram as disrupções atuais foi essa imagem aqui. Ela foi capa da revista The Economist, que chamou a atenção quando as empresas de base tecnológica, as empresas de tecnologia, passaram a valer mais que as empresas de petróleo. Isso colocou o mundo de ponta cabeça. Até aí sem novidade, né, pessoal? Talvez a novidade seja como é que eles fizeram isso. E eles têm um manual de procedimentos. O manual de procedimentos foi explicado ontem pelo Piccoli. Resumindo a história, aqui tirando a academia de lado, tá? Eles usaram as chamadas tecnologias exponenciais. São essas que vocês estão vendo aqui. Mas posso contar um segredo? Não é tão linear assim. Não foi que eles pegaram uma tecnologia e desenvolveram na empresa. Não, cara. O que eles fizeram foi a convergência entre essas tecnologias. Então alguém utilizou a inteligência artificial misturada com a impressão 3D ou com a computação. Ou seja, a sacada é a convergência. Eu tenho um amigo na Singularity também, chamado Murilo Gun, vocês devem conhecer. Ele fala, Leandro, não existe criatividade, o que existe é combinatividade. A gente combina e faz coisas diferentes. É o que estão fazendo. Foi o que essas empresas fizeram e fazem até hoje. Eles combinam essas tecnologias exponenciais, que depois que são digitalizadas, que é o primeiro passo, vocês viram que pode chegar à democratização do acesso. Mas o nosso papo aqui tem foco em uma delas, que é a inteligência artificial. E o que é essa tal inteligência artificial? Ou melhor, depois de todo esse poder que ela nos dá, toda essa liberdade que ela nos dá, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Bom, toda inteligência artificial que se preza, ela tem algumas características próprias, tá? A primeira delas, a primeira que surgiu, que de fato começou a balançar o nosso mercado, foi a IA voltada para a internet. Aquela que tagueia, que gera algoritmos de recomendação. Quem assina a Netflix aqui? Netflix, legal. Olha só, quando você assiste alguns filmes, né? Logo depois vem na sua lista, olha, filmes para Rodrigo, filmes para Ademir. Como é que eles fazem isso? Bom, o algoritmo tagueia o que você assistiu e faz recomendação. Até aí tudo bem, sem segredo. A segunda delas é a inteligência artificial voltada para negócios. Essa foi muito e é até hoje utilizada pelos bancos, quando eles compartilham e eles fazem correlações entre bancos de dados. Essa pessoa teve essa análise de crédito, consumiu isso aqui, foi para tal lugar, opa, peraí, posso conceber X crédito para ele? Isso é muito utilizado pelos bancos. A terceira é de percepção. Confesso para vocês que sou muito voltado para elas. É quando a inteligência artificial passa a ouvir, passa a enxergar. Alguma vez você falou alguma coisa próximo do seu celular e logo depois veio um post patrocinado no Facebook? O que é isso? É a manifestação do mal? É o mesmo algoritmo, né, de percepção. Então o áudio é captado, é tagueado, vai lá para a inteligência artificial da internet e faz a recomendação para você. Isso acontece também com visão. Então a inteligência artificial está ouvindo, está enxergando. A quarta é a inteligência artificial da autônoma, que está sendo utilizada pelos carros autônomos. Hoje já é amplamente possível, tá? Não tem segredo nenhum fazer carro artificial. Tá? Desculpa, carro autônomo. A dificuldade é fazer eles dirigirem bem conosco fazendo as barberagens. A inteligência artificial já aprendeu. O difícil é compilar com a inteligência humana. E por último, a tão falada processamento de linguagem natural. Aqui está o ChatGPT. Aqui está a IA generativa. E o que tem de novo nessa história? O que aconteceu que mudou tanto a nossa história? Primeiro, democratizou o acesso, né? Vocês levantaram a mão ontem enquanto o Piccoli perguntou quem já usou o ChatGPT? Todo mundo levantou a mão. Democratizou o acesso, tornou fácil. Mas por que assustou tanto a gente? Por que chamou tanta atenção? Porque agora a IA está entendendo o contexto. A linguagem, ela tem duas particularidades. A sintática, que é o que você fala, e a semântica, que é o como você fala. E é aí que essa IA entrou agora, entendendo o contexto. Lá, eu venho de Bauru, nasci em Bauru, interior paulista, e lá quando tá chovendo muito, o pessoal fala o seguinte, nossa, está chovendo canivete. Se a gente escrevesse isso lá no Google, na inteligência artificial do Google, provavelmente ele recomendaria os melhores canivetes aqui de BH para você comprar. O ChatGPT entende esse contexto. Essa é a diferença. E é por isso que ele pode nos ajudar tanto. E a próxima etapa, daqui a pouco ele vira áudio, tá? Ele vai para o Alexa, ele vai para o... Aí não vai ser mais ChatGPT, porque o chat vai ficar de lado.
Nós vamos trabalhar com ele com áudio. Aí nós vamos ter a próxima disrupção. Beleza. E o que isso tem a ver com a nossa história, Leandro, de futuro e disrupção? Tem a ver que é bem possível que nós estejamos prestes a chegar nesse ponto amarelo aqui, que o Piccoli também explicou de forma brilhante. A nossa forma de pensar é essa forma linear, essa reta azul. A gente olha para o passado para prever o futuro. E temos uma forma linear de prever, colocando uma certa adaptação. O que muda é que essas tecnologias exponenciais empoderam essas empresas a fazer algo diferente. Elas seguem nessa velocidade da seta vermelha. Inicialmente ela pode parecer lenta, porque ela apesar de dobrar a cada rodada, mas são dígitos muito pequenos. Logo, em seguida, isso surpreende a gente. E quando nós chegamos nesse ponto amarelo, as pessoas acordam e falam, nossa, ChatGPT, por exemplo, um concorrente, né? O Google, por exemplo. Ou o próprio Elon Musk, que foi um dos fundadores, hoje depois deixou a empresa e hoje fala para atrasar em 6 meses. Peraí, vamos esperar 6 meses aqui para ver o que vai... Não, peraí, cara. Isso, de fato, temos que esperar 6 meses? Ou será que isso é conversa de perdedor? Ainda não sabemos. Mas nós estamos próximos a esse ponto da disrupção com o ChatGPT. Posso confessar um segredo para vocês? Ele ainda não chegou no ponto da disrupção. Ainda nós estamos na decepção. Ele está melhorando. Tem algumas pessoas que falam, o ChatGPT mente. Não, ele não mente, né? Ele completa a resposta às vezes porque ele dá uma resposta probabilística. Mas ele não mente. Ele ainda está na fase da decepção e olha o impacto que já gerou. Não chegamos ainda na disrupção. Ela está prestes a vir. E essa é uma boa notícia para uns, é uma má notícia para outros. Quando a solução, a inovação, ela passa do ponto amarelo, para alguns é o caos. Para outros, é a surpresa. Surpresa é uma emoção boa, tá? Algumas pessoas confundem com surpresa quando é negativo. Não, o negativo é quando é espanto. A surpresa é algo bom. Legal. E quais são os setores visados para a disrupção? Aqueles que estão andando com um alvo nas costas, buscados pelos disruptores. O primeiro deles é experiências complexas. Aqueles mercados, aqueles setores que trabalham em experiências complexas, cuidado. Posso perguntar uma coisa para vocês aqui bem baixinho? Temos experiências complexas na justiça? Sim ou não? Temos? Legal, então guarde isso na manga, por favor. Próxima. Setores onde nós temos desperdício de tempo, desperdício não só de dinheiro, desperdício de, por exemplo, estoques de processos altos. Temos isso aqui ou não? Temos? Opa, mais um xizinho então. Próxima. Setores de quebra de confiança. Confiamos 100% nos nossos softwares? Confiamos 100% nas nossas tomadas de decisão? Será que precisamos de ajuda? Esse é outro setor muito visado. Temos intermediários redundantes entre o cidadão e a justiça, que hoje talvez não sejam entendidos como redundantes, mas que sejam intermediários? E por último, a justiça é acessível para todos? Sim ou não? Eu vi uma coisa muito legal ontem aqui, quando o Piccoli também perguntou sobre qual é a função da justiça. E me desculpe, eu não vou lembrar o nome, mas uma pessoa disse o seguinte: gerar a paz social. Essa paz social é acessível a todos? Sim ou não? Opa, então talvez temos um ambiente extremamente promissor para a justiça nos próximos tempos. Mas, fechando agora essa forma de pensar ampla, que eu falei para vocês que esse não era o nosso foco hoje. Nosso foco é aqui, BH, Brasil. Vindo aqui para o nosso chão, para a nossa realidade brasileira, vamos falar sobre AI e ChatGPT. Trouxe um case próprio. Tá? Eu trabalho numa empresa chamada Cogniscience, que é uma startup que, graças a Deus, acabou dando certo. E vencemos a Copa do Mundo das Startups há 3 anos atrás, como uma das 5 melhores empresas de saúde do mundo. E o plano não era essa empresa, tá? Era um projeto social. E o nosso foco, na nossa discussão agora, eu vou trazer um tema para a gente discutir de forma bem específica, porque senão fica muito amplo, fica muito subjetivo, fica parecendo papo transcendental. Nada contra, gosto também, mas não é o caso aqui. Vamos falar sobre o autismo. O autismo, o transtorno do déficit, o TEA,
é um dos maiores enigmas da medicina. O transtorno do espectro autista. Os maiores enigmas. Será que a IA pode ajudar a causa autista? É interessante pensar que toda essa complexidade de inteligência artificial, de disrupção, de inovação, pode caber na vida de uma criança de 12 anos. Essa criança é a Ana Carolina. Nós temos, inclusive, autorização para falar sobre ela. Ana Carolina, eu conheci ela 3 anos atrás, e ela chegou numa escola onde nós temos um projeto social, em Florianópolis. Uma escola de comunidade, uma escola pública, num bairro chamado Cachoeira de Bom Jesus. Nós temos um projeto social lá. Tudo que nós desenvolvemos, aquela escola tem acesso vitalício de todas as soluções. Eu conheci a Ana Carolina lá. Ela chegou, matriculada com 12 anos pela mãe e com déficit, com um laudo de déficit cognitivo. Frequentando as aulas, no primeiro trimestre, houve uma reunião de professores. Aí a diretora apresentou, depois de 3 meses de aula, olha, tem uma aluna nova que foi matriculada aqui, o nome dela é Ana Carolina, ela tem um laudo de déficit cognitivo, eu preciso que vocês adequem o conteúdo curricular para ela. Aí a bibliotecária falou, peraí, eu não sou médica, eu não sou da área da saúde, eu sou bibliotecária, mas essa menina é a que mais frequenta a biblioteca. Todo intervalo ela está aqui. Ela pode ser tudo, menos ter déficit cognitivo. Respeito o documento, mas é a que mais frequenta a biblioteca. A Ana Carolina, ela tinha uma característica diferente, ela estava sempre sozinha, extremamente inteligente, mas a franja dela ficava aqui nos olhos, Tinha uma dificuldade familiar. A avó falava que o problema da Ana é que ela apanhava pouco. Por isso que ela era mal educada em casa. Por isso que ela entrava sem cumprimentar. Por isso que ela ficava só no quarto. E ela teve uma vida muito difícil. Muito difícil. E ela não reclamava, cara. E ela não pedia ajuda. A Ana tinha poucos amigos, cara. E os amigos chamavam ela de esquisita na escola. Ela é esquisita, cara. Só que a Ana chamou a atenção de uma professora. O nome dela é Rosângela Kittel, uma das professoras mais brilhantes que eu já conheci. Tão brilhante que hoje ela é sócia da nossa empresa. Nós chamamos para trabalhar conosco. Ela ensina muito a gente em relação à educação especial. Ela nasceu para aquilo. Você vai na casa da Rosângela, só tem livro disso na biblioteca dela. É o propósito de vida dela. Ela estuda mais do que qualquer outra pessoa que eu conheço, a educação especial. A Rosângela percebeu um comportamento diferente na Ana. Diferente. Não estou dizendo nem melhor, nem pior. Diferente. A interação social foi algo que também chamou a atenção da Rosângela, que era diferente na Ana. De novo, não era melhor, nem pior. Só era diferente. Só era neurodiverso. E ela tinha um pequeno atraso na linguagem. Um pequeno atraso na linguagem. Nada que a desabonasse. Bom, e como é que eu encontrei a Ana? Eu encontrei porque lembro daquele vídeo do Rodrigo Mendes, que me incomodou, que me fez sentir vergonha. Aquilo me gerou uma angústia por alguns anos. Até que um dia, a minha sócia hoje, a Andressa, está por aqui. Aqui, está aqui. Também. Eu pedi para a Andressa ficar aqui, porque se a tela não rodasse, ela abria o computador e eu seguia. Tá? Tinha um plano B. Brincadeira, Andressa. Mas a Andressa um dia chegou no laboratório de neuromarketing, que ela trabalhava conosco, e falou assim, Leandro, como é que a gente faz, como é que nós podemos fazer para usar essas tecnologias exponenciais, disruptivas que nós temos no Neurolab para ajudar as pessoas? Nós tínhamos lá eletroencefalograma, rastreador ocular, inclusive vocês estão convidados, depois da palestra, aí no nosso stand, para jogar videogame pensando. Assim como o Rodrigo Mendes controlou o carro de Fórmula 1, tem um videogame para vocês jogarem ali sem joystick. Eu sei, um olha para não vai, comigo não vai rolar. Eu sei, tem vários São Tomés aqui, estou acostumado, convido-os e as a ir ao nosso stand depois. Vocês vão jogar videogame também com os olhos, tá? Movimento videogame só com os olhos, sem as mãos. Hoje, a brincadeira é jogar videogame com pensar, amanhã com os olhos. Combinado? Quem tiver interesse, passa lá. A Andressa falou assim, Leandro, como é que a gente faz para ajudar as pessoas com essas tecnologias?
Aí eu falei, Andressa, peraí, estamos ajudando, olha o pessoal feliz, batendo meta, vendendo pra caramba, as vitrines legais, olha só o ROI, né, o retorno sobre investimento aumenta, todo mundo feliz, Andressa, estamos ajudando. Eu falei, não, eu queria ajudar de verdade. Tá, o que é ajudar de verdade, Andressa? Ele falou assim, eu queria ajudar os autistas. Como é que a gente faz para ajudar os autistas com essa tecnologia que nós temos aqui à frente do nosso tempo? Eu não tinha o que dizer para a Andressa. Eu não sabia o que dizer para a Andressa. Apesar de neurocientista, o meu foco era IA, era varejo. Eu não tinha o que falar para ela. Só que tinha uma coisa que eu não podia falar. Só tinha uma coisa que eu não podia falar para ela. Não vamos fazer. Porque aquela mesma emoção que eu senti lá no vídeo do Rodrigo Mendes, eu senti agora. Falei, caraca, eu tô com vergonha. Eu não posso falar não para ela. Eu posso falar qualquer coisa, mas não, eu não posso falar. Eu falei, vamos pensar. E criamos um projeto social com um nome super original chamado Projeto Autismo. Era o que tinha para hoje. A Andressa tinha um propósito diferente. Ela tinha o propósito do autismo. E ela me encontrou como ferramenta para ajudar aquela causa. O que nós entendemos no autismo? Nós entendemos qual que é a dificuldade, por que isso tem relação com o que nós estamos discutindo aqui, com a justiça. Porque existe um conflito enorme entre convênios médicos e familiares de autistas, entre SUS e famílias de autistas, porque não tem atendimento para quem precisa. Aí a resposta linear que a gente ouve é o seguinte, ora, coloquem mais médicos. Posso contar outro segredo? Não existem mais médicos. Nós não temos essa opção. Criem mais clínicas. Não existem mais clínicas. Nós não temos essa opinião. Essa é a resposta linear. Nós precisamos de algo disruptivo. Aí o que eu estudei com a Andressa foi o seguinte, peraí, olha só. Estudei a situação do autismo, né, e descobri que o Brasil só tinha descoberto, identificado, diagnosticado 15% dos seus autistas. 15%. Desculpa, 0,15%. 0,15%. Quase ninguém. No Brasil, você nasce autista, você morre autista e você não descobre que é autista. Essa é a nossa realidade. Não estou falando mal do Brasil, sou apaixonado pelo nosso país. Isso acontece no mundo inteiro. É padrão. Depois de 2 semanas, eu falei, olha, Andressa, e se, ao invés de tentar ajudar os 0,15%, que já estão, mal ou bem, né, buscando ajuda, e se nós tivéssemos a intenção de encontrar os 99,85% dos autistas que não sabem que são autistas, que não estão procurando saber se são autistas, como a Ana Carolina, que estava lá com aquela situação com a família, com a escola, e se a gente buscasse encontrar aquelas pessoas sem diagnóstico e tentasse avisar elas? Porque a situação que acontece no autismo é o seguinte, quanto tempo eu tenho, pessoal? Quanto tempo eu tenho? Só 10, legal. Olha só a situação do autismo. Existe uma população que não sabe que é autista. E existe a rede de atendimento. E o que nós fazemos? O que a população, a sociedade faz? O mês azul. Olha, aí fazemos propaganda, né, internet, tudo mais. É muito legal, é saudável. Mas resolveu? Resolveu? Não. É saudável, apoio, faço parte das campanhas todos os anos, mas não é o suficiente. Andressa, e se nós colocássemos uma lupa nessa população, e ao invés de enxergar uma população dispersa, nós começássemos a identificar os possíveis autistas? Com um sistema de triagem, não é diagnóstico. O diagnóstico é extremamente complicado. É um passo antes, é a triagem. E aí, esse robô identifica o possível autista, avisa o pai, avisa a mãe, avisa o professor, e ele vai até atendimento. Ou seja, já que Maomé não vai até a montanha, vamos digitalizar a montanha e democratizar o acesso? Essa foi a proposta. E aí geramos o diagnóstico precoce e geramos a medicina preventiva. A Andressa falou assim, nossa, Leandro, que ideia legal. Que bacana. Como é que você inventou isso? Sonhou? Sei lá. Tirou da onde isso, Leandro? Eu falei, olha, eu não inventei não, já fizeram. Pô, já fizeram? E deu certo? Falei, deu, Andressa. Caraca, Leandro. Quem é que fez isso? Falei, Andressa, eu vou te contar. Mas você vai precisar ser forte para ouvir o que eu vou te dizer. Quem é que fez isso, Leandro? Aí eu respondi para ela, professor Xavier. Ela fez a mesma cara que vocês estão fazendo agora. Eu falei, não, Leandro, tô falando sério, pô. Tô falando de autismo. Tô brincando, não. Eu falei, não, Andressa, olha só, deixa eu explicar. O que fez o professor Xavier na história dos X-Men? Quem já assistiu o filme X-Men aqui, conhece a história? Beleza, mais da metade, mas eu vou resumir para quem não assistiu. O professor Xavier é o mentor de um grupo chamado X-Men.
umas pessoas com habilidades especiais. E o Xavier faz isso, ele cria uma tecnologia chamada cérebro, que é esse capacete ali, que vasculha a sociedade pelo poder da mente, tentando identificar as pessoas especiais, que no filme é chamado de mutantes. Os mutantes têm um poder especial, e eles não se entendem, e a sociedade até os enxerga como ameaça. Quando eles são identificados, eles são levados para o Instituto Xavier de Superdotados, e são ali canalizados, gera autoconhecimento, e aí eles são empoderados, resolvem problemas próprios, inclusive da sociedade, com esses problemas especiais. Eles não são esquisitos, eles só são especiais. Foi aí a Andressa... Eu fiz um pacto com a Andressa, tá? Que eu nunca ia contar essa história. Imagina, pessoal, estamos aqui fazendo o pitch da Cogniscience, criamos uma startup que, depois de assistir X-Men, precisamos de investimento de vocês. Não ia rolar. Então, nós só contamos hoje que deu certo, graças a Deus. Mas nós ficamos 3 anos guardando essa história às 7 chaves. Criamos, então, um robô chamado Vera. A intenção nossa aqui não é falar sobre a tecnologia, não. Quem quiser depois a gente explica lá no stand, mas o que ela faz? Ela faz a mesma conversa que os médicos fazem no consultório, só que não no consultório. É caro demais fazer um médico fazer triagem, gente. É melhor fazer isso digital, democratizando acesso. E depois a webcam identifica o comportamento visual dessa criança, né? Pelo eye tracker que vocês vão brincar lá também. E como o autista tem mais dificuldade em olhar nos olhos, é padrão, né? Com todos. E também alguns comportamentos olham mais para coisas do que pessoas, o robô acaba identificando esse comportamento e avisa o pai, avisa a mãe, avisa o professor, fala, olha, vale a pena investigar. Não tenho certeza, não sou médico, não faço diagnóstico, mas vale a pena investigar. E aí, a criança vai até o consultório. Logo quando chegou o ChatGPT, todo mundo já ouviu falar, mas vocês conhecem alguma empresa que está vendendo o serviço integrado do ChatGPT? Que integrou na solução deles e está vendendo, tendo pessoas felizes com isso? Conhece alguma, não? Eu também não, cara. Só uma. A Cogniscience. Quando o robô pergunta para os pais, para as mães, para os professores, Quem pergunta é a nossa inteligência artificial própria que nós criamos. Mas quando você pergunta, ele chama a API, o ChatGPT, e responde pelo ChatGPT. Está integrado. Está integrado desde o 3º dia que o ChatGPT foi aberto para a população. Eu não conheço alguém que tivesse feito isso antes, mas se tiver, eu gostaria de conhecer para dar os parabéns. Mas está integrado, vocês também estão convidados a testar lá. E assim, a história da Ana mudou. A Rosângela, que tem a assinatura vitalícia das nossas soluções, aquela escola também, usou essa ferramenta que deu um alerta, falou, olha, peraí, eu não estou vendo déficit cognitivo aqui não, mas eu estou vendo sinais comportamentais de autismo. Aí, a Andressa foi até o final com a Rosângela, né? Conheceram a Maiara, que era a mãe da Ana Carolina. Fomos até o médico com ela, a gente não faz isso não, tá? Não dá para fazer. Mas em alguns casos específicos a gente vai até o final, até para entender a nossa usabilidade, onde nós temos que melhorar. E saiu o diagnóstico. Aí quando foi trabalhado o tema na sala, que a Rosângela voltou para a sala, falou, pessoal, criançada, preciso conversar com vocês sobre autismo. O autismo é assim que funciona, é desse jeito. Ao final da conversa, uma aluna levantou a mão e falou assim, peraí, então ela não é esquisita, ela é só autista. Para criança não tem problema ser autista. Tem problema ser esquisito. É daí que vem o bullying. Mudou o contexto. A mãe tinha brigado com a avó, porque a mãe não aceitava aquela postura da avó. A mãe reconciliou com a avó. Houve impacto na família. E a Maiara, ela nos deixou há 2 anos, a mãe da Ana. E ela tinha um sonho de querer entender o que a filha tinha. Ela teve câncer recentemente e nos deixou. Mas a gente fica muito feliz que a gente conseguiu pelo menos colocar um pontinho ali de felicidade antes da passagem dela, e ela nos ensinou e nos ensina muito até hoje. Essa Maiara. Tá. A história da Ana, ela foi mudada pela IA, porque quando o robô está conversando com os pais, ele usa a inteligência artificial tradicional. Quando você pergunta, ele usa o chat. É para isso que a ferramenta foi feita. Não é para fazer show e o que é com o ChatGPT. Não é para plagiar livro, pessoal. Não é para tirar 10 na prova. Tudo bem, nós vamos ter que repensar a forma de ensinar as crianças agora com o advento dessa tecnologia. Mas é para isso que a tecnologia é feita. Ela é feita para melhorar a vida das pessoas. Não acabou. Mas nós falamos do diagnóstico, né? A Ana Carolina hoje tem um diagnóstico de autismo. Mas e a terapia? Vocês sabem qual é o problema do autismo para a sociedade? É que o autista é caro. É por isso que não tem atendimento para quem quer. Porque um autista, ele pode custar de 8 mil a 25 mil reais por mês para os pais, para o SUS ou para o convênio médico.
É um dos pacientes mais caros. É esse o problema que a sociedade vê no autismo. Ele é caro. Legal, então já que ele é caro, temos outro problema. O primeiro problema é encontrar na população, né? Os 99,85%. Legal, então agora o problema é que ele é caro. Se chegar todo mundo lá no atendimento não tem para quem quer, não é democratizado. Temos que democratizar o acesso? Beleza. Vamos para o próximo desafio. Tornar a terapia barata. A terapia comportamental, né? Precisa de fono, psicólogo, médico, TO. Só que existe uma linha hard science na neurociência chamada neuromodulação. Eletroestimulação cerebral. Alguém já ouviu falar? Boa, bacana. O que isso faz? Isso modula o cérebro. O autista ele tem uma hiperatividade muito grande nessa região do cérebro. Quando nós utilizamos um eletroencefalograma, o sensor que está, o eletrodo que está aqui, percebe uma atividade muito mais acelerada. E quando nós utilizamos a análise no sensor que está aqui, no córtex pré-motor, onde vai dar o movimento, ele tem uma atividade mais lenta. O que nós fazemos, de forma bem resumida, quem tiver mais curiosidade, eu posso explicar em detalhes lá no stand. Mas nós modulamos o cérebro e reduzimos a hiperatividade aqui na frente e aumentamos aqui atrás. Ou seja, modulamos o cérebro do autista e aí ele começa a ter mais resultados a partir do 3º dia na terapia. A cada uma consulta feita na teleestimulação, você elimina 9 na TO e ele reduz em até 90% o custo da terapia. Esse estudo ele ganhou ano passado como um dos 10 melhores projetos acadêmicos do mundo, na Copa do Mundo dos projetos universitários em Dubai, e ele está incubado lá em Natal. Vocês lembram daquele exoesqueleto utilizado na Copa do Mundo do Brasil, que uma pessoa com lesão medular deu um chute na bola lá e começou a Copa? Lembra ou não? Quem lembra? É lá que nós estamos. Nós pegamos essa tecnologia lá, utilizada também no exoesqueleto. O exoesqueleto capta os dados da atividade cortical, atividade elétrica, e manda para o robô. O que nós estamos fazendo? Captamos o dado com eletroencefalograma, depois inserimos eletricidade onde precisamos modular. E nós já temos um estudo com 150 crianças e daqui 2 meses, vamos estender para Floripa. É grátis, tá, pessoal? Isso é voluntário. Isso aqui é para resolver problema. Isso surgiu uma outra empresa chamada Stimuli. A intenção nossa não é fazer propaganda. Mas basicamente é o seguinte, analisamos com eletroencefalograma a primeira imagem, a primeira, identificamos o autista, a segunda, eletroencefalograma, qual é a atividade, qual é a intensidade elétrica, aí o software calcula quanto de eletricidade tem que colocar para reduzir, quanto para aumentar, legal. E aí nós temos resultado positivo a partir do 3º dia. E nós temos resultados positivos não só comportamentais, as crianças estão mais calmas, mas tem uma que nos chamou a atenção, que é a Luíse. A Luíse, ela tem 3 anos. O autismo se manifestou com 1 ano e meio, ela parou de falar. Parou de falar e o autismo apareceu com 1 ano e meio, que é quando acontece a poda neural. E todas as vezes que a Luíse vai ao banheiro, as fezes dela são duras e ela se contorce de dor e ela se morde de tanta dor. É uma questão. O autista é sensorialmente ampliado, né? Então ela tem uma ampliação muito grande também no intestino. A partir do 3º dia, a mãe falou: Leandro, eu preciso contar uma coisa para vocês. Que a minha filha está mais calma, eu já sabia. Mas a partir de ontem, pela primeira vez, desde 1 ano e meio, ela está fazendo. As fezes dela são pastosas. Eu não sei o que vocês estão fazendo. Esse registro está sendo publicado em uma revista internacional dentro de 3 meses aproximadamente, que é fruto de mestrado de 7 pesquisadores, eu sou um deles. Enfim, lá no instituto onde vocês conhecem que surgiu o exoesqueleto. Por que tinha que ser lá? Eu mudei para lá, porque era ali que tinha que ser feito. Eu não conseguia fazer sozinho, eu com a Andressa. Precisava de reforço. E o reforço estava lá. É o melhor instituto de neuroengenharia da América Latina. O exoesqueleto está lá até hoje. E eu sei, vocês podem estar pensando que eu estou maluco, cara, eu sei. E às vezes eu acho mesmo. Só que quando eu olho de lado, tem outro maluco do lado, tem uma Andressa, tem um desenvolvedor pai de autista que faz o seguinte, quando eu coloco em dúvida, ele olha para mim e fala assim, não se atreva a parar. Não se atreva a desistir. Tem o melhor desenvolvedor nosso é um autista. É o melhor disparado. Sabe por quê? Porque o autista, esse autista, ele pensa diferente, não é menos, ele não é esquisito, ele é diferente.
Como ele pensa diferente, ele vê problema onde nós não vimos. E ele dá a solução que ninguém enxergou. O autista, alguns deles, tá? Bem alocado, ele tem uma vantagem competitiva enorme perante os neurotípicos. Não é menos, ele é mais. Tá? Não estou dizendo que todo autista é gênio, tá? Isso é uma falácia. Só 20% deles que têm, de fato, uma capacidade cognitiva. Quanto tempo eu tenho, amiga? Quanto tempo eu tenho? Boa. Tá, então... Quando um pai olha para mim e fala assim, não se atreva a parar. E ele faz parte da nossa equipe. Ou ele é uma mãe que está ali, por exemplo, a mãe da Luíse. Ou a mãe da Ana Carolina, que está com câncer. E fala, não posso ir embora antes de entender o que minha filha tem. Desculpa, mas a gente não precisa mais nada. Independe se tem investimento, se alguém acredita nisso, se essa startup vai virar unicórnio. Não é isso que a gente está preocupado, não, cara. Não dá para parar. Tanto não dá, que quando eu e a Andressa entramos nessa jornada, vendemos o carro, acabou o acerto da empresa, vendi o apartamento e fui morar de aluguel. E não é por heroísmo, não. Eu não tinha coragem de olhar para a mãe da Ana Carolina e outras mães e falar, gente, desculpa, mas não deu. Desculpa, mas eu parei. Adquirimos uma dívida, cartão de crédito de R$135 mil. Eu não sei para vocês, mas para mim na época era impagável. Impagável, no cartão de crédito. Já estava morando de aluguel. Foi aí que começou a vender o serviço. Eu não consigo explicar, tá? Eu sou neurocientista, eu venho da academia e venho dos negócios. Eu peço perdão para os meus amigos que arrumam uma briga enorme quando eu falo isso. Mas quanto mais eu estudo o cérebro humano, mais eu acredito em Deus. Quanto mais eu estudo o cérebro humano, mais eu acredito em Deus. E eu arrumo uma briga grande toda vez que eu falo isso. Eu posso estar louco, mas eu tenho uma galera louca comigo aqui que não são nada inocentes, além dos pais, tá? Então, obrigado, Piccoli, Jex, vocês são um deles, cara. E o que mais a gente pode usar como ferramenta as tecnologias exponenciais para ajudar as pessoas? Sabe aquelas crianças super inteligentes? Um talento diferenciado, corretamente, de forma científica, não é legal falar talento, tá? São múltiplas inteligências. Eles são conhecidos como superdotados. Conhecem alguns? Aquelas crianças diferentes, que às vezes não é só inteligência, tá? O robô, depois que aprendeu a identificar autismo, ele aprendeu a identificar superdotação. E aí, vamos lá para a EBIAS de novo, para aquela escola em Floripa. Depois que o robô, via IA, aprendeu a identificar superdotação, é um chatbot, você conversa com o robô, depois vocês podem brincar lá no stand. Nós tiramos um relatório lá em Santa Catarina, e, para nossa surpresa, oficialmente existiam 11 estudantes superdotados na rede, oficialmente. Esse é o relatório da Secretaria de Educação, de 2019. Aí fizemos um trabalho na EBIAS. A EBIAS tem 743, tinha na época 743 alunos. E na primeira varredura que nós fizemos, nós encontramos 33 superdotados na EBIAS. Peraí, gente. 11 superdotados em Florianópolis. 33 na EBIAS, que está em Florianópolis. Imagina o tamanho da confusão. Mas a gente não está aqui para criar confusão. Mas descobrimos 33. Tá, mas até aí não é o final. O que nós vamos fazer com essas crianças agora? Aí ajudamos a empoderar, criamos uma oficina de criatividade. Para quê? Para dar ritmo para essas crianças. Elas precisam de desafio. E elas eram confundidas com criança com déficit de atenção. Não presta atenção na aula, fica atrapalhando o coleguinha, mas não é que ela não presta atenção. A professora lá na sala da Ana Carolina ia falar sobre célula, ela já sabia o que é organela, que é núcleo, que é citoplasma, que é mitocôndria. Tem gente que tem pavor dessa palavra, mitocôndria, lembra do ginásio. Mas ela já sabia, cara, a Ana. E ela achava a aula chata. Parecia que era déficit de atenção, mas era autismo. E no caso aqui também, às vezes, é superdotação. Encontramos esses 33, canalizamos numa oficina de criatividade, perguntamos qual é o tema que vocês gostariam de trabalhar. Aí escolheram astronomia. Chamamos uma doutoranda da UFSC para dar aula de astronomia, para colocar ali como pano de fundo da nossa metodologia. Posso falar qual foi o resultado? Coincidentemente, as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia estavam com as inscrições abertas. Falei, vamos lá, vamos brincar com o pessoal, por que não? Não? E fomos brincar com o pessoal. Alguém chuta o resultado? Dos 4 primeiros colocados na Olimpíada Brasileira
de astronomia, 3 são Debias. 3 é dessa turma. Nós somos uma verdadeira máquina de moer talentos. O Brasil só identificou 0,03% dos superdotados. Quando um aluno não é identificado, ele pode não eclodir, ele pode não virar gênio, ou pior, ele pode buscar exercer a genialidade dele onde o contexto oferece. Às vezes, numa comunidade carente, mal interpretado e mal conduzido, ele monta uma facção criminosa. Ele é gênio. Só está no contexto errado. A gente perde 2 vezes. Esse é o segredo de Israel. Esse é o segredo dos Estados Unidos. É assim que quando uma criança chega aos 12 anos numa faculdade, o pessoal, como? Porque ele foi identificado como superdotado, empoderado para chegar lá. Esse é o caminho. Tá? Enfim, existem políticas públicas para a superdotação também. O que nós não conseguimos ainda é triar. É isso que o Eugênio faz. Enfim, essa é a Maria Luísa, que foi a primeira colocada. Ela gabaritou a prova teórica da Olimpíada e venceu na prova prática, que é o de lançamento de foguete, né? Construção de foguete, de papelão e lançamento. Ela ganhou na prova de lançamento de foguete. Aí nós perguntamos, Maria, qual foi o segredo para ganhar essa prova? Ela falou assim, propulsão, Leandro. Como fosse assim, pô, propulsão, Leandro. Enfim, criança especial, bem conduzida. Essa escola não é a escola Xavier para superdotados, tá, pessoal? É uma escola pública de comunidade. É uma escola como você tem aqui em BH, você tem em Ipatinga, você tem, enfim, distribuída por Minas Gerais. E no Brasil também. Aqui está a turminha. Do lado direito aqui, a professora, a gente é muito grato por ela. Tá, mas o que mais que é possível fazer com o ChatGPT, com a inteligência artificial, para impactar as pessoas? O que tem depois do ChatGPT? Porque a tecnologia é uma ferramenta. Eu ouço muita gente falar sobre liderança. Como é que eu faço, Leandro, para impactar a minha equipe, para todo mundo seguir o mesmo caminho? Cara, como é que eu faço? Olha, eu não sei como é que você faz. Eu posso contar como é que nós fizemos, e eu não fiz isso de propósito, tá? Nós vivemos a jornada. Quando chegou lá em Dubai, a Andressa pediu um café, um café expresso, R$40 o café expresso. Eu falei, meu Deus, vamos pegar o avião de volta, Andressa. R$40 um café expresso. Não vai dar pra gente ficar aqui 1 ano, não. Mas graças a Deus deu. O shake ajudou bastante. Mas, enfim, quando nós chegamos em Dubai, eu olhei para trás, deixa eu entender esse negócio. Aí entendemos. Tá? Quando nós tivemos que desenvolver a Vera, o robô, eu não sabia fazer. Inteiro não. E a equipe, precisávamos de uma ajuda de um desenvolvedor em Python. O nome dele é João. Ele não queria trabalhar para a gente. Falei, Leandro, eu faço mestrado, trabalho na PUC, não posso ajudar você. Cara, eu não tenho tempo. Mas, João, deixa eu te contar a história. Eu contei a história do autismo e tal. E eu contei a história da Andressa. O que a Andressa fez? Qual foi o convite da Andressa? Quando ela me chamou para ajudar na causa autista. Eu falei, Andressa, olha só, cá entre nós. O que você está me fazendo é um convite para empurrar um carro ladeira acima no sol, Andressa. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu não posso falar não para você porque eu estou com vergonha. Mas eu vou empurrar esse carro com você. E aí naquela época estava rolando aquele filme, aquele vídeo do Leônidas, sabe? Eu falei, olha, você vai cansar e vai sobrar sua parte para mim, Andressa. Enfim, mas entramos naquela jornada sabendo que não ia chegar, porque a minha visão era linear. E olha só, professor da Singularity, né, cara? Vivo 6Ds e naquela hora não veio a exponencialidade na minha mente. Eu pensei de forma linear. Para minha surpresa, enquanto a gente empurrava aquele carro e achava que não ia chegar a lugar nenhum, as pessoas olhavam e falavam assim, peraí, o que vocês estão fazendo, cara? Estão malucos, não vão chegar a lugar nenhum. Eu falei, eu sei, cara. Cara, vocês estão empurrando esse carro sem motor na ladeira acima, não vai chegar. Eu falei, eu sei, gente, já falei para ela, mas a gente não pode parar. Mas por que não? Que carro é esse? Eu falei, esse carro é o carro do autismo. Quando a gente falava isso, parece que as pessoas olhavam e falavam assim, não, peraí, esse carro tem que estar lá em cima. É inadmissível que esse carro não esteja lá em cima. Eu vou te ajudar a empurrar. Eu sou pai de autista. Eu vou te ajudar a empurrar. Eu sou tio de autista. Eu vou te ajudar a empurrar, eu sou autista. Eu vou te ajudar a empurrar, eu não conheço nenhum autista, mas eu estou com vergonha de não fazer nada, vendo vocês nessa guerra perdida. Aquela mesma vergonha lá de trás. Isso que eu falo, é uma das emoções que mais mobilizam o ser humano. E hoje o carro está a 200 por hora, continua sem motor. Ele foi parar lá em Dubai, foi para a Itália, está nos Estados Unidos. E saiu de um projeto social. E hoje, olhando para trás, eu entendo o que aconteceu. Como é que um projeto social sai e em 1 ano faz tudo isso? Não foi porque a ideia era legal. Não foi porque chegou o ChatGPT. Não foi porque a inteligência artificial. Isso também ajudou. Mas foi porque eu aprendi que não só as tecnologias podem ser exponenciais, mas o impacto também. O propósito pode ser exponencial.
E foi isso que eu voltei para ensinar para a Singularity. Olha, eu percebi que o que vocês falam, vocês estão certíssimos. Só que tem algo mais. O propósito também pode ser exponencial. Quando uma pessoa viu o carro subindo ladeira acima, eu vou te ajudar. E essa pessoa chamou 2, e a outra chamou 4, chamou 16. E assim que aconteceu essa reação em cadeia. Quando eu precisei desenvolver o chatbot, o João não queria trabalhar para a gente. Eu expliquei essa história para ele. E ele falou, caramba, Leandro, agora eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Mas eu tenho uma exigência a fazer. O primeiro autista que for identificado com essa tecnologia, eu quero saber. Eu quero que você me fale quem é. E nós rodamos essa solução depois de pronta, com a ajuda do João, lá na Ibias. Identificamos. Foi antes. A Ana Carolina não foi a primeira. E aí eu liguei para a Rosângela. Falei, Rosângela, nós temos uma dívida com o João. Um desenvolvedor que você não conhece e tal. E eu expliquei a história do João. E aí, falei, olha, eu preciso que você mande um vídeo para o João. Pode aumentar. Eu vim aqui para contar o quanto esse trabalho que foi realizado com a tua parceria tem impactado essa escola. A gente tem conseguido chegar com bastante assertividade em resultados que apontam, né, crianças que têm esse comportamento que caracteriza o transtorno do espectro autista e com isso encaminhar para o médico, para os serviços especializados com uma ferramenta que é protocolada, que é validada, né, e que a gente consegue utilizar de maneira muito intuitiva. Além do que, a gente consegue gerar relatórios, enviar para as famílias, né? E também fazer a composição da documentação aqui da escola. Então, verdadeiramente, esse teu trabalho impactou essa comunidade escolar e a gente é extremamente grata a isso. Essa foi a resposta do João. O João nunca tinha aberto a câmera, tá? Continua sem abrir, tá? Eu também acho. Mas ele nunca abriu a câmera, ele só conversa com a gente por palavras, né, por WhatsApp, e extremamente inteligente. Essa foi a resposta dele. Conseguem ler ou não? Consegue, né? Foi a primeira manifestação de emoção que eu senti do João. De forma lógica, ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Mas essa foi a resposta dele. E a resposta que eu tenho para aquela pessoa que me pergunta, Leandro, na minha equipe, como é que eu faço para mobilizar as pessoas, colocar todo mundo para empurrar esse carro para o mesmo caminho, para a mesma direção? Eu falei, eu não sei na sua equipe. Na minha foi assim. Percebem que a moeda é outra? O João não fez isso só por dinheiro, apesar de ser importante. O João fez isso porque a moeda é outra. Porque ele estava compartilhando da nossa causa. Era uma causa em comum. E a sua causa pode não ser autismo, cara. Não precisa ser altas habilidades. Ou a doença de Parkinson, pode ser qualquer outra. Pode não ser uma questão de saúde. Pode ser um desafio que você tem na sua equipe. O importante é quando as pessoas decidem fazer, cara, ninguém mais segura. E por último, finalizando aqui, como nem tudo são flores, está rolando no Brasil uma discussão para regulamentar a IA. Já ouviram falar ou não? Eu estou com muito medo disso. Sabe por quê? Porque o mundo não conseguiu fazer isso ainda. Só para ilustrar nossa história, quando o iPhone é lançado, eles jogam esse desafio para o mundo. Olha, vamos ver quem é que vai conseguir invadir o iPhone mais rápido. Ano retrasado foi assim. Desculpa, tem um vídeo. 2,5 segundos, o chinês invadiu o iPhone antes do lançamento. Antes do lançamento. 2,5 segundos. A Apple não está blindada para invasões. Quanto mais a Cogniscience, quanto mais a justiça brasileira. Gente, é como na Olimpíada. Primeiro cria-se o doping, depois o antidoping. Só que o Brasil está... Entendi. O Brasil está tentando regulamentar algo desconhecido. E eu tenho muito receio disso, porque nós não sabemos ainda o que estamos regulamentando. Essa é a PL 2120. Resumindo a história, temos um ChatGPT para vocês brincarem lá, tá? A brincadeira vai ser o seguinte. Vocês vão perguntar para o robô. Se o robô acertar, vocês vão ganhar um pão de queijo. Só que se o robô errar, vocês vão pagar 1 milhão. Quem quer brincar? Quem quer brincar, gente? É brincadeira sem graça mesmo, né, cara? Essa é a brincadeira que talvez aconteça no Brasil. Se o robô responder errado, a empresa vai pagar a multa milionária. E o desenvolvedor vai responder criminalmente por isso. Vocês acham que nós vamos desenvolver muito mais tecnologia no Brasil ou muito menos? Eu acho que está tudo certo para dar errado. Desculpa o palavreado. Mas eu acho que nós precisamos de mais discussões. Não sou contra a regulamentação. Não sou contra, não, sou a favor. Só que eu acho que nós precisamos conhecer um pouco mais o que estamos fazendo. E é por isso que o mundo não fez ainda. E aí, para finalizar, eu trago uma frase de um compositor brasileiro que disse o seguinte: a mente apavora o que ainda não é mesmo velho.
Essa frase ela é intrigante se você prestar atenção, porque a crase, ela muda completamente o sentido dessa frase. Quando você não coloca a crase, a mente está apavorando o que é novo, o que não envelheceu ainda. A mente desenvolve inovação, disrupção e afronta o que ainda nem envelheceu, como é a inteligência artificial, criando um chat GPT. Só que quando você coloca a crase, é a mente que é apavorada pela mudança. O que eu tenho a perguntar para vocês é, estou consciente do meu papel? Vamos mesmo parar essa tecnologia por 6 meses? Uma frase que eu gostaria de encerrar aqui nosso bate-papo. Na minha opinião, a forma como nós vamos escolher competir ou colaborar é o que vai definir os próximos passos da nossa jornada brasileira em tecnologia, inovação e criar ferramenta para quem precisa. Obrigadíssimo. Grande abraço no coração. Até a brincadeira. Professor Xavier, só um minuto. Eu posso só... Temos um questionamento aqui, uma pergunta. Alguém da plateia pediu para falar alguma coisa? Me passaram aqui a informação. Ali? Vou até você, tá? Encerro. Bom dia, meu nome é Ângela, sou do TJ de Rondônia. Quando eu vim para esse evento, eu não achei que ia ser surpreendido. Um tribunal já é muito complexo. Com esse tema, né? Então, essa palestra impactou bastante, porque também sou uma mãe de uma filha autista. E cada fala sua, eu via tudo que aconteceu com ela, tudo que eu passei também. Então, as mães, por falta de conhecimento, impactam muito, dificultam muito a vida dessas pessoas, né? E eu queria dizer que, como uma mãe, que vocês não parem, que vocês continuem. Eu me coloco à disposição também para ajudar. E eu espero que com esse evento aqui hoje, com esse canal aqui, abra para patrocínios, para investimento, que a sociedade veja isso como algo que a gente precisa ajudar. Então, muito obrigada. Obrigado, mãe. Obrigado. Beto, a gente não vai parar, não. Mas, deixa eu contar um segredo para vocês. Não importa de onde vem a sua inspiração, né? Se vem da sua equipe, se vem do seu filho, se vem da sua sócia, se vem de uma história em quadrinhos. O que importa é que você não pare. O que importa é que você faça. Que não é o que você sabe que importa. É o que você faz com o que você sabe. Mãe, obrigado. Obrigado pela mensagem. Obrigado, Piccoli. Isso aqui não acaba aqui, tá, pessoal? Esse assunto, para quem tem mais interesse, nós compartilhamos com muito mais propriedade e muito mais tempo, que aqui nós tivemos pouco, num evento desenvolvido por esse cara aqui, ó, que é chamado X-Tech Legal. Learning Village. Então, parabéns. Tem só mais uma pergunta aqui rapidinho, antes da gente soltar o vídeo do X. Só um minuto, Piccoli. Sempre falado. Bom dia, meu nome é Esclepíades, eu sou do Tribunal de Justiça do Amapá. Estou bem aqui, Leandro. Parabéns, Leandro. 99% do que você falou aí, nota 10, parabéns, excelente, tá? Eu queria só fazer um pequeno comentário com a tua última lâmina, quando você falou sobre a regulamentação do uso da inteligência artificial no Brasil. Você citou corretamente o projeto de lei 21/2020, que é o que está tramitando. Hoje ele está no Senado Federal, já saiu da Câmara dos Deputados, né? Mas é porque, assim, tem uma informação aqui de 6 de dezembro de 2022, que é importante, que existe uma proposta de substitutivo ao projeto de lei, na sua redação que veio da Câmara dos Deputados. E esse substitutivo, na minha opinião, ele desenvolve melhor essa discussão. Então, fica aí o convite a todo mundo para dar uma olhadinha nesse documento. Está no site do Senado, é só ir lá e olhar, porque, de fato, a redação originária ela é complicada. Essa agora me parece que evoluiu bastante. E evoluiu por quê, para concluir? Porque está havendo uma preocupação maior no diálogo entre o subsistema econômico-administrativo, no qual você faz parte, que são os empreendedores, aqueles que querem explorar economicamente e licitamente, de passagem, o uso da inteligência artificial,
Mas nós temos um outro subsistema que também está aqui representado, que é o subsistema burocrático administrativo, que é quem vai querer criar os freios para as rodas. Então, você observou que metade da plateia te aplaudiu de pé. Todos aqueles envolvidos com esse universo empresarial corretamente. A outra metade vai ficar pensativa sobre o que você falou, que é o pessoal que pensa a regulamentação do uso da inteligência. Então, para finalizar, a gente conversar sempre a turma do empreendedorismo com a turma da regulação, porque a gente vai conseguir um meio termo, creio eu, profícuo, para utilizar a inteligência de uma maneira que não viole o direito de ninguém. Segunda-feira passada aconteceu um encontro lá no CJF sobre essa questão da regulação. Foi um encontro mais focado na academia e juristas, e até com essas discussões com o Leandro, a gente provocou lá o senador que lidera essa iniciativa e também o ministro Ricardo Cueva, que lidera o grupo de juristas, para promover um novo encontro, e eles aceitaram, aí com a participação das empresas e com a participação das áreas técnicas dos tribunais, que é quem está com esse desafio de desenvolver os robôs, desenvolver essas iniciativas tecnológicas. Isso. Eu acho que é uma pauta super importante. E eu queria agradecer demais a sua posição. É exatamente isso que nós precisamos, essa discussão. Eu não tenho a solução, acredito que os senhores também não, e só tem um jeito de conseguir, que é a gente discutir na mesa e olhar todos os lados, porque o Brasil quer se desenvolver, só que ele não pode ir sem freios, assim como o mundo, né? Então, eu fico contente por esse 1%, porque esse foi um dos motivos pelo qual eu vim aqui. Esse foi um dos motivos pelo qual o Piccoli me convidou, e eu venho muito feliz, não só para falar o que fazer com a IA, mas para onde ela vai. E para onde ela vai não sou eu que vou responder, eu sou cientista, né? Eu preciso, na neurociência existe a neuroética, é uma área, a única ciência da saúde que tem uma ética separada, não tem uma cardioética, não tem uma dermatoética, mas tem uma neuroética, para a gente discutir exatamente isso. Então, obrigado pela sua fala, e nós precisamos muito da ajuda de vocês. É assim que nós vamos evoluir. Obrigado mesmo. Leandro, então, só para reforçar, X-Tech Legal, a gente vai falar bastante aqui, porque é algo que eu fui tocado lá naquela primeira turma do programa executivo, quando tu me chamou para o palco lá e colocou sensor e conectou com a Ana Canaúba, que também é uma pessoa fantástica que coordena todo o desenvolvimento dessa atividade. Então, vamos pedir para rodar o vídeo do X-Tech Legal, e depois, quem quiser informações lá no stand do JX e também no stand do Leandro, a gente vai poder falar um pouco mais sobre o que acontece nessa experiência, nessa imersão. Tem o vídeo aí? Muito obrigado mais uma vez. Organizar um tribunal já é muito complexo. Obrigado, pessoal. Aqui em São Paulo, são 50 mil pessoas. Fazer isso com outros tribunais, numa convergência, é um desafio ainda maior. Mas é indispensável, porque existe um denominador comum. Os problemas são muito parecidos. Hoje mesmo eu tive um choque, como seria meu comportamento dentro do judiciário. Eu mesma como cidadã, eu como força motriz de um judiciário, o que é que eu poderia também contribuir? Você interagir nesse ecossistema é uma experiência diferente. Eu considero um privilégio poder ter participado desse evento e já fiz a promessa de prestar um melhor serviço ao povo brasileiro. Eu sou grato ao Judiciário Exponencial enquanto cidadão, não enquanto juiz, porque quando ele pega e coloca essa quantidade de gente do Judiciário, que tem poder de decisão, poder de direção nos nossos tribunais, para refletir sobre tecnologia, mindset, aplicação de tecnologias do futuro, isso nos vai entregar um Judiciário mais eficiente, mais conectado com a necessidade do hoje, mais conectado com as necessidades dos nossos cidadãos. Os próximos passos são disseminar ainda mais, potencializar o que aconteceu aqui, transformar num movimento que vai realmente impactar a justiça, os tribunais e todas as instituições. A
achei que ia ver assim, o que está acontecendo pelo mundo, futuros, novidades e tal, e na verdade eu saí daqui emocionada. Esses eventos são riquíssimos por isso, né? Todo mundo está aqui sem o seu crachá para dividir um pouco as suas dores, né? Eu só ganhei exponencialmente falando por estar aqui. Eu como ser humano, eu como um profissional. O evento trouxe as duas coisas para os dois grupos que eu falei. Tanto para o grupo técnico, né, que são os diretores de TI, as pessoas que trabalham em TI nos tribunais, quanto para aquele grupo que veio com a preocupação da conformação ética disso tudo. Eu diria que o curso é um sucesso, porque ele atendeu todas as expectativas que a gente imaginava.